Boa noite, povo de Deus, povo abençoado da Igreja Metodista da Taquara e também tantos amigos e amigas que têm participado ao longo desses meses aí da live de quarta, Palavra, Bate-Papo e Clamor. Esse começou como um tempo provisório, ali de substituição momentânea dos cultos de quarta-feira da Igreja da Taquara, mas por extensão, prolongamento da pandemia, esse tempo também tem se estendido, tem se mantido, tem continuado, e nós desejamos então que enquanto nós estivermos aqui, que esse seja um tempo de crescimento, esse seja um tempo de desenvolvimento da nossa vida, esse seja um momento de edificação para você, tá bom? Já quero saudar todos os nossos irmãos e irmãs que estão participando aí pelo aplicativo da nossa igreja, pessoal que está participando pelo YouTube. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos transmitindo essa programação pelo Facebook, então você que olhou lá no Facebook a mensagem, correu aqui para o YouTube, Deus abençoe você, se inscreva no canal, possa você também ser um abençoador para que outras pessoas também possam de alguma forma ser identificados com esse conteúdo. Então compartilhe o conteúdo desse canal, se inscreva nele, faça algum comentário, porque dessa forma você ajuda a gente a ter relevância com aquilo que a gente está produzindo aqui. Então eu já quero saudar você que está aí pelo YouTube, esse pessoal abençoado, a galera que já está mandando mensagens aí, pessoal que já está interagindo, vocês abençoam demais essa programação com essa interação. Pessoal que está participando pelo aplicativo da igreja, olha, muito bom ter vocês aí valorizando esse trabalho. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção e logo após a música que nós vamos cantar para o Senhor, nós voltaremos entrando diretamente na palavra, tá bom? Então esse é um tempo também de glorificação ao nome do Senhor através da música. Depois da música a gente volta e entra diretamente naquilo que Deus colocou no meu coração, numa porção que eu separei para juntos estarmos louvando o nome do Senhor. Fica conosco e continua ligado aí. Vazio de mim.
Graças a Deus por essa verdade que nós acabamos de expressar através dessa música, que a nossa vida é a casa de Deus. Eu gosto muito quando a Bíblia fala lá em Gênesis, quando Jacó teve um sonho e ao despertar daquele sono ele disse: olha, esse lugar aqui é Betel. O nome daquela localidade era Luz. Mas ele diz: agora não é mais Luz, agora é Betel. E Betel em hebraico significa casa de Deus. Então ele faz uma declaração e uma opção de vida. Ele diz: esse lugar é a casa de Deus, a minha vida é a casa de Deus. Então, o que nós acabamos de dizer, que seja uma verdade, não apenas agora, nesse momento que a música é proposta, mas em todo o tempo na nossa vida. Quero saudar de forma especial as minhas colegas pastoras, a pastora Eliane, a pastora Ionala, que são pastoras aqui da Taquara, nossa liderança que está participando aqui dessa live, nossos intercessores, os membros da nossa igreja, pessoas queridas, pessoas que têm sido fiéis a Deus em todo o tempo, e por isso a Igreja Metodista da Taquara tem se notabilizado ao longo dos anos como uma igreja forte, uma igreja que, como todas as outras, passou por muitas lutas, muitos desafios, passa pelos mesmos desafios que todas as igrejas, mas ela se mantém de pé. Ela se mantém de pé porque tem uma membresia que ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, louvo a Deus pela presença de todos vocês aqui e dos amigos que não são membros da Taquara, mas são sempre aí com a gente, tá bom? Nós vamos ler a palavra de Deus que está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto, acompanhe comigo aí na tela. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículos 3 e 4 dizem: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pessoal, esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma instrução poderosa do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor entre 17 e 22 anos. Tanto Timóteo como Tito, os dois jovens pastores, discípulos do apóstolo Paulo, tinham entre 17 e 22 anos. E além da pouca idade, eram pessoas inexperientes no trato da caminhada pastoral, do trato da caminhada de discipulado. E Paulo, ele abraça mesmo tanto a Timóteo como Tito para ensiná-los como que era andar no caminho de Deus. Para Timóteo, o apóstolo Paulo chega um momento a dizer o seguinte: olha, eu estou descrevendo essas coisas para que você saiba como se comportar na casa de Deus, que é o lugar da verdade. Então é um beabá mesmo da vida pastoral. Ele pega pastores na tenra idade, entre 17 e 22 anos, e ensina Timóteo e Tito como se comportarem como pastores. Então, nosso objetivo aqui nessa noite é perceber que na Bíblia a gente acaba encontrando a história de muitos homens e muitas mulheres que, de várias maneiras, acabaram sendo capacitados e capacitados por Deus para desenvolverem a missão, para desenvolverem o chamado que receberam de Deus. Isso é fantástico, porque a forma como Deus trata com Timóteo, com Tito, com João Batista, a forma que Deus trata com Davi, com Samuel, é uma forma diferente, são formas diferentes. Então a gente acaba aprendendo com várias possibilidades de tratamento de Deus. E o que eu quero deixar muito claro é que a gente precisa encarar esse tipo de preparação como uma capacitação de Deus para momentos específicos da nossa vida
e da comunidade que a gente vive. Então agora, você que é membro da Taquara, entenda que com essas palavras Deus está me usando, vosso pastor, para mostrar para vocês como que Deus espera que a gente se comporte para esse tempo específico. Você que está aqui nos visitando e nos dando a honra da sua participação, mesmo não sendo membro da Igreja Metodista da Taquara, mesmo sendo membro de qualquer outra igreja, ou não sendo membro de igreja cristã alguma, saiba que essa também é a palavra de Deus para você. É Deus querendo que você possa entender algumas das personagens da Bíblia. Acabaram sendo capacitados por ele e ele quer repetir essa mesma capacitação na minha e na sua vida, tá bom? Então nós veremos, a partir desses 4 versículos que lemos, nós veremos 3 atitudes decisivas para o nosso preparo na obra de Deus. Porque eu estimo que você não está aqui numa quarta-feira, ligou sua internet, está aí ligado no celular, espelhando a imagem do celular na televisão, então na sua Smart TV, assistindo aí da sua casa. Eu não quero acreditar que você está participando dessa transmissão simplesmente porque você veio aqui para ver qual é a cor da minha camisa ou para ver qual texto bíblico eu iria usar como referência, sem que isso gere para você qualquer possibilidade de transformação. Eu não creio nisso. Eu creio que você está aqui nessa noite porque você deseja ter a sua vida capacitada por Deus para empreendimentos maiores, para coisas mais abundantes, para coisas mais significativas e expressivas na sua vida. Então, nós vamos caminhar a partir das figuras e dos símbolos que o apóstolo Paulo acabou expressando em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Aqui o apóstolo Paulo está usando a linguagem do soldado, ele está falando de uma linguagem, ele está se utilizando de uma linguagem militar. Ele está falando sobre as características de um bom soldado. E ele diz isso claramente no texto que nós lemos. Não foi a minha experiência, não é a minha experiência, porque quando eu cheguei na época do serviço militar obrigatório, eu acabei não permanecendo. Como todo jovem, na idade específica, eu me apresentei, e até porque eu fazia faculdade na época, eu tive a possibilidade de cursar lá, de fazer um curso, de cursar dentro de um quartel específico para me tornar oficial temporário, mas eu, junto com vários outros jovens, fiz a opção de não fazer ali aquele curso e não prosseguir na carreira militar, ainda que temporária. Então, algumas das figuras militares, para mim, não são tão familiarizadas assim. Mas a gente acaba sabendo, ouvindo e percebendo o básico. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre as características de um bom soldado, ainda que eu especificamente não tenha a experiência militar, pelos motivos que eu acabei de mencionar, e que muitas pessoas que estão participando aqui também não tiveram experiência com a vida militar, ainda assim nós conseguimos perceber de forma generalizada quais são as características de um bom soldado. E é isso que tem que ficar claro para nós. No versículo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: meu amigo, se prepare, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, se prepare para a guerra. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar claro para nós. Que nas características de um bom soldado de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo que ele precisava estar preparado, a gente precisa entender que nós também, como homens e mulheres de Deus, precisamos assumir a vida espiritual como uma batalha. É uma batalha. Mas eu não vejo anjos dando
espadadas em demônios, não vejo demônio dando espadada em anjo. Uma vez eu falei sobre o texto de Daniel, capítulo 10, onde o profeta Daniel diz, olha, os anjos de Deus receberam reforço e tal, e depois de 21 dias os anjos de Deus lutando contra os demônios aqui da área da Pérsia prevaleceram. Eu lembro que eu era pastor em Santo Antônio de Pádua e um jovem da igreja veio para mim depois do culto que eu preguei sobre esse texto e me perguntou o seguinte, pastor, é verdade mesmo que o senhor acabou de pregar? E eu falei, claro, é a palavra de Deus. Aí ele arregalou os olhos e perguntou assim, pastor, mas é couro comendo mesmo, pancadaria comendo solta mesmo, anjo dando tapa na orelha de demônio e espadada para lá e para cá? E eu tive que rir e falei para ele o seguinte, olha, eu não sei como é que é a plasticidade dessa batalha, mas sei que o couro come mesmo. É uma batalha espiritual. E já que nós somos inseridos dentro dessa batalha espiritual, é uma guerra, é uma batalha, a gente também precisa, como característica de um bom soldado, a gente precisa se preparar para o combate. Não existe bom soldado, não existe um bom exército, não existe uma boa tropa que não tenha se preparado para o combate. Como eu disse, eu não servi às Forças Armadas, ao Exército, Marinha Aeronáutica, na época do serviço militar obrigatório, me apresentei, mas não servi. Mas a gente acaba tendo associado na nossa vida alguns elementos da vida militar. Então, preparar-se para o combate fala da especificidade de uma academia militar como um lugar de disciplina, como um lugar de regra, como um lugar de observar princípios. E o soldado ele precisa estar preparado para qualquer embate, para qualquer guerra. E esse preparo ocorre fora da batalha, ou seja, ele não se prepara guerreando, ele não se prepara dentro do ambiente propriamente dito da batalha, ele se prepara antes da batalha, ele se prepara no ambiente fora da batalha, é o seu treinamento. E por isso existe a necessidade, então, como Paulo falou para Timóteo, de fortificar-se na graça. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas ainda não é a batalha em si. Não, mas nenhum soldado se prepara para a guerra dentro da guerra, ele se prepara antes, é uma preparação. É uma preparação. Ele se prepara, ele se organiza antes, ele estuda o inimigo, ele estuda quais são as suas potencialidades, quais são as suas fragilidades. Ele se prepara psicologicamente, ele se prepara fisicamente para isso. Há toda uma capacitação militar para que depois ele possa ir para a guerra. Na batalha espiritual que eu e vocês vivemos diariamente, que não é história da carochinha, que não é conversa para boi dormir, é verdade. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues à morte por causa do nome do Senhor. Então, se você está vivo agora, aqui, me assistindo, me ouvindo, participando dessa transmissão, é porque você conseguiu em Deus vencer os desafios da morte que estava pronta para você hoje. Então, é verdade que nós estamos constantemente em batalha espiritual. E por isso o apóstolo Paulo, usando os simbolismos e as figuras de um quartel e da vida militar, ele diz, fortifica-te na graça. Ou seja, antes que você adentre o ambiente mais incisivo da batalha espiritual, se prepare para ela. Fortifica-te na graça. Muitas pessoas acabam sendo derrotadas, sofrem derrotas diárias na sua vida, porque elas não sabem como lutar. Elas não sabem como se comportar diante das lutas, diante das situações de dificuldade, elas simplesmente não sabem como se comportar. Mas mesmo assim, elas acabam entrando nas guerras, mas entram despreparadas. Soldado destreinado é alvo fácil para o inimigo. Só, com tudo isso, nós estamos em lutas diárias com os nossos adversários espirituais.
Então, se você entrar despreparado nessa batalha, você vai ter o carro passado por cima de você. Porque o diabo não brinca com a gente. Ele não tem pena de você, ele não vai ter compaixão de destruir sonhos, de destruir futuro, de destruir perspectivas de Deus, de destruir missão, de destruir família, de aniquilar suas emoções, de anular seus relacionamentos saudáveis, de acabar com a sua vida financeira. O diabo, ele está preparado e trabalhando para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. E com as sutilezas, incisividades e estratégias demoníacas, ele vai trabalhar diariamente para isso. Vou repetir um texto que eu já mencionei aqui hoje, de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz que todos os dias nós somos entregues à morte por causa do nome do Senhor. O que nós devemos fazer, então, é saber que o Senhor está conosco e que nós teremos a vitória nele em todas as coisas. Aí você vai falar, pastor, mas isso eu sei. E eu sei que você sabe. Só que a nossa preparação para o combate se manifesta através do compartilhamento da palavra, da leitura bíblica, da oração, da obediência aos princípios que se aprende. Porque tem gente que já se dá por satisfeito ter sido somente feito ouvinte da palavra de Deus, quando na verdade ele espera que a gente obedeça e coloque em prática os princípios aprendidos. Aprendendo em grupo, nos ambientes de discipulado, a escola dominical, a igreja metodista da qual nós somos parte, ela tem um dos seus pilares a escola dominical. É um dos pilares da igreja. Que podem até ser usado através de diversas estratégias, pode. Só que o grande objetivo é jamais perder de vista um ambiente de estudo da palavra de Deus. A gente pode se preparar também para a guerra através da prática de exercícios espirituais. Eu falei leitura da Bíblia, oração, mas também de jejum. Também de separar um tempo específico para Deus. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu ainda não estou no ambiente da batalha espiritual. Talvez é porque você ainda está no nível muito raso, né? Então, nem o diabo precisa ficar fazendo ações tão incisivas assim, porque você não está no ambiente abrangente da manifestação de Deus. Então nós somos aqui, ainda que você, como eu, não tenha todo o controle e detenha todas as informações da vida militar, o básico a gente sabe. E o básico nos ensina que nenhum soldado vai para a guerra sem se preparar antes. Ou seja, Deus não vai te colocar nunca em posições abrangentes se o básico você não faz. E qual é o básico? Se preparar para a guerra. Nunca esqueça que nenhum soldado ele é preparado na guerra dentro da guerra. É claro que vivendo as guerras, o soldado ele adquire experiência. E experiência é um fator muito importante para as batalhas. Mas a preparação em si ela ocorre fora da batalha. Quando nós não estamos propriamente na batalha, e nós vamos sendo, então, ensinados, nós vamos sendo doutrinados. E na vida espiritual é a mesma coisa. Deus não vai te colocar... Deus não vai te colocar num ambiente mais abrangente, Deus não vai abrir portas e janelas dos céus para você, se nem o básico você está dando conta. É aquela linguagem usada pelo profeta Jeremias, ou Deus usando através do profeta Jeremias. Se você ainda não aprendeu a correr contra homens que vão a pé, como que você vai aprender a correr ou como que você vai competir contra cavalos? Você ainda nem aprendeu a correr contra quem vai a pé. Imagina correr contra cavalos. Então são níveis, são degraus que a gente vai subindo. E cada degrau que a gente sobe é mais abrangente a ação de Deus através da nossa vida e na nossa vida. Então, primeira característica de um bom soldado. O bom soldado, ele se prepara para o combate.
Uma segunda característica imprescindível, não pode faltar de um soldado, é que o soldado ele precisa adquirir capacidade para suportar as aflições. Todo soldado precisa ter capacidade de suportar aflições. O texto que nós lemos, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: participa comigo, ou seja, viva comigo, experimente comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, primeira parte aí, participa comigo como um bom soldado de Cristo, dos sofrimentos. Então, ele espera que a gente adquira a capacidade de saber sofrer, de saber sentir o impacto das lutas, de sentir o impacto das provações diárias e isso não nos abalar. E esse é um princípio e característica importantíssima do soldado, porque não dá para o soldado, no meio da guerra, qualquer tossezinha ele voltar para casa, da mamãe e do papai. Não dá para qualquer dorzinha de barriga o soldado dizer que vai abandonar a batalha. Não dá para o soldado lá no meio da pancadaria, do couro comendo, tiroteio, estreito negócio, ele sentir uma dorzinha na orelha e ele falar para o seu superior: olha, eu vou embora porque eu estou sentindo uma dorzinha na minha orelha. O soldado aprende a suportar aflições. Só quando não dá mesmo. Só quando ele é afligido de morte, então ele tem que ser tirado para ser... ele é substituído para ser tratado. Mas excetuando-se os ferimentos de morte, onde ele precisa especificamente ser tratado daquela área, tirando isso, ele precisa ter capacidade de suportar as aflições. Um soldado suporta e aguenta aflições, porque ele sabe que o seu papel é suportar tudo que vier. O soldado é treinado para isso. E as dificuldades, a tempestade da vida, as angústias, a solidão, a tristeza, nada disso pode nos fazer abandonar nosso posto. Então, o homem ou a mulher de Deus que vai ser preparado ou que está sendo preparado por Deus para coisas maiores, mais abrangentes, são exatamente aqueles e aquelas que já aprenderam de alguma forma que os ventos não podem tirá-lo da posição. São aqueles que já aprenderam que não podem abrir mão da posição que Deus os colocou em algum momento. Então, o bom soldado, ele permanece firme, haja o que houver. Se passamos aflições, se a gente passa por dificuldades na guerra ou no treinamento, está tudo normal, porque esse é o trabalho mesmo do soldado e está sendo treinado para algo maior. Quando você está ali no quartel, eu repito mesmo, não tendo tido eu mesmo a experiência de um quartel, a não ser o dia que eu fui lá para me apresentar. Mas todos nós sabemos que a experiência do quartel não é a guerra em si, é uma preparação. Então, se vierem as lutas, se vierem as provações, está tudo normal, porque a gente tem o suprimento, a gente tem o respaldo de Deus. As nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Contudo, a gente não pode esquecer jamais que não estamos isentos de sofrer ou passar apertos próprios dos soldados. Você já viu um soldado, um exército que volta vencedor da guerra? Eles não voltam ilesos. Eles não voltam com o testemunho de que não precisaram fazer nada. Eles não voltam com o testemunho de que eles foram para a guerra e ficaram dormindo, tomando suquinho de laranja de canudinho, comendo torradinha, comendo pãozinho fresco, olhando para as belas paisagens e voltaram vencedores. Não. Todo exército, todo bom soldado, ele aprende a ter a capacidade de suportar aflições e ele volta vencedor da batalha
mas ele volta de alguma forma com as marcas próprias às aflições. Assim é o homem e a mulher de Deus. As aflições não travam a ação de Deus na nossa vida, mas é óbvio que as aflições elas acabam manifestando algumas marcas, deixando algumas marcas, isso é óbvio. E a gente não abre mão da batalha, a gente não abre mão da guerra por causa disso. Então, se você está vivendo algumas pressões, se você está vivendo algumas guerras que estão te afligindo, saiba. Isso significa que Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te capacitando para coisas maiores. Esse tempo que eu tenho de caminhada com Deus, desde a minha infância, mais propriamente ali na minha adolescência, onde eu passei a ter mais experiências com Deus, quando eu olho para trás e vejo algumas coisas que eu vivi lá no início daquela caminhada, às vezes eu me pego até rindo. Às vezes eu me pego envergonhado de mim mesmo. Como que eu pude fazer algumas orações que eu fiz para Deus? Algumas coisas que eu falei para Deus. De dizer para Ele, Senhor, não vou aguentar esse negócio não. Senhor, não vou aguentar essa pressão aí não. Senhor, essa tribulação aí que eu estou vivendo está muito pesada. Esse negócio não dá para mim não. Como que eu pude ser tão frágil a ponto de dizer para Deus, Senhor, eu não vou aguentar passar por isso. Essa situação vai me matar, essa situação vai me desanimar. Como que eu pude dizer isso para Deus? Algumas situações eu confesso a vocês que eu fico muito envergonhado. Mas sabe por quê? Porque lá atrás eu não tinha capacidade de suportar aflições como eu tenho hoje, baseado nas experiências que eu tenho hoje. Mas na época eu tinha pouca capacidade de sofrer pressões e aflições porque eu estava começando. Hoje, aquilo que para mim era desesperador, eu já tiro de letra. Hoje as minhas aflições são muito mais abrangentes do que as que eu tinha na época. E não significa que hoje eu consiga resolver as que eu tenho hoje com facilidade. Não, hoje eu resolvo com facilidade as que eu sofri lá atrás. As de hoje eu vou precisar desse treinamento de Deus, eu vou precisar dessa capacitação de Deus. Perdão. Então está claro que é um degrau, são degraus que a gente vai subindo. Então, primeira coisa, prepare-se para o combate, leia a Bíblia, ore, exercite disciplinas espirituais, obedeça o que Deus está mandando, cumpra o seu papel de um evangelista, fala da palavra de Deus para outros. Segundo, tenha capacidade de suportar aflições, e a capacidade de suportar aflições, ela se manifesta quando nós desenvolvemos a nossa vida, o potencial de obedecer a Deus, de ouvir os seus ensinamentos, de entender aonde que Ele quer nos levar, porque isso vai tornando a nossa vida mais preparada para as dificuldades. E pode ter certeza, vai pelo que eu estou te falando, isso é progressivo. O que você sofreu ontem e aprendeu, você já não precisa mais sofrer hoje. Hoje, você vai estar aprendendo níveis mais abrangentes. Alguém vai falar assim, pastor, mas eu vou então tomar mais pancada do que eu já estou tomando hoje? Vai sim. E você vai perceber que o que você está vivendo hoje, amanhã, vai ser algo que você vai tirar de letra. Por quê? Porque a vida com Deus é progressiva, você vai progredindo, você vai se tornando mais abrangente. Bom, e para finalizar, nós aprendemos no versículo 4 a ter concentração na nossa missão. Quais são então as características de um bom soldado em Cristo? Primeiro, ele acaba sendo uma pessoa que se prepara para o combate. Segundo, acaba se tornando alguém que tem capacidade de suportar aflições. Em terceiro lugar, o bom soldado é aquele que se concentra na sua missão. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz:
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o recrutou. Então, em terceiro lugar, a gente precisa aprender a ter concentração na nossa missão. Geralmente, as coisas passageiras, aquelas que têm uma duração muito diminuta na nossa vida, acabam incoerentemente ocupando maior lugar, um lugar de destaque na nossa vida. E podem estar certamente associados com grande embaraço para que a gente não se torne um bom soldado. Eu posso citar o dinheiro, posso citar lembranças do passado, pessoas que não se desvencilharam de traumas do passado, posso dizer que o seu emprego, ou seja, lá você não consegue ter concentração devida a um homem e uma mulher de Deus, você pode estar enrolado com negócios diversos dessa vida que fazem você perder o foco. E é exatamente isso que Paulo fala para Timóteo. O bom soldado é aquele que não está perdendo tempo, que não está envolvido com negócios dessa vida. Eu tenho o costume de dizer que quem tem Deus como prioridade da sua vida, até os seus problemas têm associação com o seu chamado. Se os problemas que ele tem ou que ela tem não tem nada a ver com o seu chamado, isso significa que você está desperdiçando tempo, está desperdiçando energias. Então, volta a andar com Deus. Volta a se inscrever nessa escola de capacitação e preparação espiritual. Estar enrolado com os negócios dessa vida tem sido a causa de fracasso de muitos soldados em Cristo, porque permite que os seus corações se prendam em coisas que não são propriamente de Deus. Faz com que você se desvincule, faz com que você desvie o seu coração para coisas meramente humanas, como eu citei, a ambição, dinheiro, dívidas, sonhos fúteis, paixões, amizades carnais. E acabam esquecendo aquilo que é o prioritário, que é a sua missão nessa terra, que é salvar vidas. Então guarde isso, concentre-se na sua missão. A sua missão é ganhar vidas. Se você não ganha, se você não influencia pessoas para Cristo, se o seu trabalho é único e exclusivamente está dentro de um quartel, cuidando das coisas próprias do quartel, saiba que você tem uma visão muito limitada do que é ser um homem e uma mulher de Deus. Mas o nosso caso aqui, o bom soldado é aquele que aprende dentro do quartel, mas ele está capacitado para a batalha. Lembra que eu te falei que ninguém se prepara com a batalha, nós nos preparamos antes da batalha. E quando você se prepara antes da batalha para a batalha, você pode ter certeza que ela acontecendo, você está capacitado. Agora, quando você está entretido com as coisas desse mundo, você não tem tempo para se preparar para a batalha. Então, quando os desafios vierem, você é uma pessoa muito propensa a se perder, a se desviar, a fraquejar e a olhar para trás. Eu quero, nesse momento, orar por você, interceder pela sua vida e fazer declarações de bênçãos, na certeza de que o Senhor vai estar te capacitando em todo o tempo para você se tornar um tremendo homem, uma tremenda mulher que vai se preparar para as batalhas, que vai acabar se desenvolvendo em suportar as aflições. Em terceiro lugar, você vai se tornar uma pessoa concentrada na missão, que é ganhar vidas para Cristo. Lembrando que se você não ganha vidas para Cristo, você tem a probabilidade de nunca ter nascido de novo. E essa não é uma frase do pastor Bruno Roberto, essa é uma declaração de Oswald Smith, que foi um dos maiores missionários de todos os tempos. E um dos seus livros ele escreve isso. Olha, quem não tem a pregação da palavra de Deus como a sua incumbência prioritária, como a sua missão prioritária, há uma probabilidade muito grande de você nunca ter nascido de novo. Gente, vamos orar. Coloque aí, por favor,
seus pedidos de oração para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa clamar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Lembrando que quando você coloca aí os seus pedidos de oração, você acaba também participando de uma corrente grande de intercessores. Porque agora aqui na nossa transmissão tem muitos intercessores e intercessoras que estão atentos aí aos nossos pedidos de oração, às nossas orações. Então acaba que a gente cria uma corrente de oração e intercessão. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a tornar a nossa vida capacitada como um bom soldado e ao mesmo tempo vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Enquanto você escreve aí o seu pedido de oração, enquanto você coloca aí o seu pedido de oração, eu quero destacar que nós precisamos continuar orando pelo pastor Rafael Barbosa, que é pastor da Igreja Metodista lá em Quissamã, no norte do estado. O pastor Rafael foi meu colega de turma, um parceiro de mais de 22 anos, quase 23 anos. Nós fizemos faculdade juntos, fomos pastores no mesmo distrito. Quando eu fui pastor na Central de Campos, lá em Macaé, nos falamos na semana passada e ele está internado com Covid, carece das nossas orações. Vamos também estar orando pelos demais enfermos, para que as portas se abram sobre nós e para que a bênção do Senhor se manifeste. Enquanto você vai escrevendo aí o seu pedido, lembrar que no próximo sábado, às 7 horas, sábado dia 22, às 7 da noite, haverá culto da nossa mocidade, da nossa juventude, dos juvenis da nossa igreja. Então, sábado tem culto dos juvenis, tá bom? Nosso irmão Armando, da Igreja Metodista de Curicica, estará sendo responsável pela pregação da palavra e os juvenis estão preparando com muito carinho, muita dedicação esse culto. E além do carinho, da dedicação, também eles estão sendo todas as vezes orientados a também cuidarem com responsabilidade desse momento ainda de distanciamento social. A nossa igreja parou por um tempo de programações, voltamos quando foi possível voltar, mas nós ainda respeitamos aí os protocolos de distanciamento. Hoje mesmo chegou a surgir a informação de uma das nossas adolescentes que poderia estar infectada com coronavírus e tal, mas ela fez o teste, o exame deu negativo. Então, graças a Deus, não passou não se tornou mais do que apenas uma dúvida que pairou no ar, mas graças a Deus ela fez o teste, está bem. Mas mesmo assim eu vou continuar pegando o pé dos juvenis para eles tomarem todos os cuidados possíveis, tá bom? E você, meu irmão e minha irmã, que tem a possibilidade já por idade, comorbidades, de tomar a vacina disponibilizada pelos governos, um apelo que eu faço a você: tome a vacina, tome a vacina. Ah, mas a vacina vai me deixar com cara de jacaré. Para com isso, gente, para com isso. É claro que eu estou usando uma figura aqui, um símbolo estapafúrdio, né, que foi criado aí, mas para dizer a você, para com isso. Vacinas são benefícios para nós e benefícios para os outros, porque à medida que mais pessoas são vacinadas, nós criamos imunidade para nós, é a imunidade pretendida quando temos aí entre 70% a 80% da população vacinada. É uma conquista da humanidade, é um benefício de Deus que tem capacitado homens e mulheres ao longo dos anos para que a ciência possa se multiplicar. A Bíblia mesmo diz isso, que a ciência se multiplicaria. Se a ciência se multiplicou, Deus capacitou homens e mulheres para fazerem vacina. Então, participe desse momento, participe desse movimento. Acho que eu dei bastante tempo, né, para vocês escreverem aí seus pedidos de oração. Nós vamos orar nesse momento, consagrando a Deus as nossas vidas e colocando os pedidos nas mãos dele. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nessa hora eu quero interceder pelos meus irmãos e irmãs,
por aqueles, Deus, que têm atendido o teu chamado e o convite de participarem desse movimento de vida, de missão, de capacitação no Senhor. Consagra as nossas vidas em Ti para que, como bons soldados, nós possamos ser capacitados para essa guerra, Deus, que é a batalha espiritual diária, essa luta entre as malignidades e a tua ação misericordiosa, perdoadora, bondosa, regeneradora, capacitadora. E que tenha a pretensão, Deus, de nos usar para a glória do teu nome e salvar a nossa vida do império das trevas e da morte. Então capacita-nos como bons soldados para vencermos em todas as coisas. Intercedemos, Deus, por todos os enfermos, na pessoa do pastor Rafael Barbosa. Eu quero colocar todos os enfermos em tuas mãos, pedir que a tua misericórdia se manifeste sobre eles, pedir que nenhum malogro, Senhor Deus, venha a se manifestar, Senhor, de forma mais abrangente. Eu quero, Senhor Deus, interceder agora pelas portas de emprego que precisam ser abertas. Eu intercedo pelas crises familiares que têm tirado a esperança do coração de tantos, de uma família saudável. Eu quero interceder nesse momento, Pai, por aqueles que estão sendo afligidos nas suas emoções. O Senhor sabe cada área, cada aspecto das nossas emoções. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor cuida da nossa saída e da nossa entrada. O Senhor nos chamava pelo nome quando os nossos ossos ainda estavam sendo formados. Então, dessa forma, Deus, cuida da vida dos seus filhos e filhas. Pai, eu também te agradeço por aqueles que têm sido alvos da nossa intercessão aqui, mas também têm vivido um tempo, Senhor, de recuperação. Agradeço pela vida do meu amigo Tiago Pacheco, que se recuperou. Eu agradeço, Deus, pelo cuidado que o Senhor cercou a minha mãe nesses últimos dias, provisionando o teu livramento de coisas piores, aquela queda que ela sofreu. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado em todo o tempo. E agora, Senhor, fica com o teu povo. Entregamos o culto dos juvenis, entregamos o culto do Ministério de Família no domingo e todas as nossas programações na Taquara, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente boa, lembrando, sábado, culto dos juvenis às 7 horas, faça sua inscrição. Se eu não me engano, o culto dos juvenis, se não acabaram as vagas, deve estar quase acabando. Também no domingo, culto do Ministério de Família. Pela manhã, pastores Alain e Aline de Friburgo. À noite, teremos a nossa irmã Luzia Santos. Pela manhã nós não teremos escola dominical na Taquara no próximo domingo. Nossa escola dominical ainda é online e no próximo domingo não haverá escola dominical na manhã e à tarde. E o nosso culto começará mais cedo, às 10 horas, tá bom? Fica ligado nisso, porque os cultos na Taquara começam às 10h30, mas esse domingo o culto vai começar às 10 horas, não acontecendo escola dominical. E à noite, nosso culto também da família às 19 horas. Faça sua inscrição. Fique na paz. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui nessa transmissão online, nessa nossa live de quarta, palavra, bate-papo e clamor. Até próximo sábado, culto dos juvenis. Domingo, 10 e 19 horas, culto do Ministério de Família, e na próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela participação de todos vocês. Se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, por favor, isso nos ajuda demais a dar relevância ao nosso canal, a fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá bom? Até mais, fique na bênção. Tchau.